Oi, aqui é o pessoal do Matemática Sem Neura e nós temos 1.042.000 de assuntos acumulados para estudar. Oi, gente, risos. É o seguinte, meu nome é Yasmin e eu vou explicar para vocês o que é uma matriz. Bom, como eu já escrevi aqui, eu vou ler para vocês para a gente entender melhor. Trata-se de uma representação matemática que inclui linhas horizontais e colunas verticais e alguns números naturais não nulos. Como assim? Eu vou explicar melhor para vocês com a representação genérica de uma matriz. Olha que legal. Como vocês podem ver nesse exemplo, que basicamente é a forma da matriz genérica, como eu acabei de falar, a gente tem essa forma. E como vocês podem ver, o A11, o que significa exatamente? Por que A11? Porque está na primeira linha e na primeira coluna. Como assim? Para a gente definir basicamente como uma matriz, é como se fosse uma regra, e é uma regra basicamente, que tenha primeiro o número de linhas e o número de colunas. Como assim? Como vocês podem ver, esse A21, vocês concordam comigo, como a gente leu aqui em cima, o A21 não está na segunda linha e na primeira coluna? Olha aqui. Segunda linha, primeira coluna. Ou no caso, as colunas são as verticais e as horizontais são as linhas, como vocês podem ver. Também tem outras formas para a gente representar uma matriz que cai muito em problemas quando vocês forem resolver, que é dessa forma, como eu acabei de explicar. Ou A, M por N. A gente lê dessa forma uma matriz. O que significa esse I e esse J? O I, o número de linhas, e o J, o número de colunas. E sempre a gente lê, no caso, a gente vai ler assim, dessa forma. O A é 1, 2. Pois é, gente. Tem outra forma genérica de representar uma matriz. Como assim? Dessa forma aqui, ó. E eu esqueci de falar pra vocês uma coisa muito importante. É o seguinte. Eu esqueci de colocar lá no início a representação. Como assim? Uma matriz ela não pode ser representada por letra minúscula, como aconteceu aqui. Até passei um X para vocês verem. Sempre a gente tem que representar como letra maiúscula. Coisas da matemática, sabe? Até se a letra maiúscula ou minúscula vai influenciar muita coisa. Mas enfim, vamos ler aqui. AM por N, que é igual a IJ M por N, certo? Como assim? Esse M por N quer dizer a ordem da matriz. Nesse caso aqui, vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem essa matriz aqui. Desculpe a minha letra. 1, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como assim? Basicamente, esse M por N, como eu li pra vocês, é a ordem da matriz. Como assim? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como assim, Yasmin? É o seguinte, nós temos 3 colunas e 3 linhas. Então, basicamente, essa é a ordem da nossa matriz. Basicamente, tudo isso que eu escrevi aqui está se referindo a isso. E esse AIJ, 3 por 3, que eu estou basicamente representando por esse, é um número de linhas e um número de colunas. Dando continuidade ao assunto, vamos aos tipos de matrizes. Em primeiro lugar, matriz linha, formado por uma única linha. Vocês podem ver no exemplo, bem simples, uma única linha, B igual a 2, 4, 6. Segundo tipo de matriz, matriz coluna, a qual é formada por uma única coluna, também bem simples de entender, uma única coluna. Depois vamos para a matriz nula, a qual é formada por elementos igual a zero. Vocês podem ver aqui que toda a matriz, os elementos são iguais a zero. Próxima matriz, matriz quadrada, formada pelo mesmo número de linhas e colunas, 2 linhas, 2 colunas. Por enquanto bem simples, somente conceitos. Vamos para a quinta matriz, matriz diagonal. É uma matriz quadrada onde os elementos que não pertencem à diagonal principal são obrigatoriamente iguais a zero ou não. Como vocês podem ver no exemplo, diagonal principal toda zero, ou também não. O que importa é que ela é diagonal. Próxima matriz, identidade. Ela tem que ser quadrada e os elementos que pertencem à diagonal principal devem ser iguais a 1 e o restante igual a 0. Diagonal principal igual a 1. Todo o restante igual a 0.
E isso pode ser uma matriz 4x4, 2x2, não importa. Sempre será o restante zero, a diagonal principal, toda 1. E por último, a matriz oposta. Para encontrar a matriz oposta de uma matriz qualquer, basta trocar os sinais. Temos aqui o exemplo dessa matriz B, que vamos primeiro falar do A1, que é 50. Para você fazer a matriz oposta, é só trocar o sinal. Aqui, como já está resolvido, será um menos 50. A1, 2, menos 11 vira 11 positivo. Menos 63 vira 63 positivo. 7 positivo vira menos 7. E assim em diante. E aí, esses foram só uns tipos de matrizes, alguns dos vários que existem. E esses são os principais para dar continuidade no assunto e os mais relevantes. E é isso. Bom, pessoal, continuando sobre o assunto de tipo de matrizes, existe a matriz transposta, que consiste em inverter-se linhas e colunas, ou seja, eu tenho essa matriz original, a matriz A, que consiste em 2, 1, 3, 0, menos 5 e 7. O que é a transposta? É quando você inverte a linha por coluna, ou seja, essa linha aqui, ó, ela vai ser transferida por coluna. Tá vendo aqui o 2 aqui, o 1 aqui e o 3, ou seja, essa linha transformou-se em coluna. Então é basicamente inverter a linha por coluna. Oi, aqui é o pessoal do Matemática Sem Neuro. Oi, aqui é o pessoal do... Triste demais, que eu mensagem falando, mano, nós somos... Ai, caralho. Oi, aqui é o pessoal